Lúcia permaneceu imóvel no centro da sala enquanto a voz de Diego ainda parecia ecoar entre as paredes claras, pesada como um golpe invisível. O comentário dele havia atravessado o ambiente sem aviso, cortando risadas e conversas triviais como uma lâmina afiada. Essa velha inútil de novo. Ninguém riu. Ninguém respondeu. Apenas o tilintar nervoso de um talher caindo sobre o prato quebrou o silêncio constrangido que se instalou imediatamente depois. Ela sentiu o rosto arder, não como se estivesse envergonhada, era algo mais profundo, uma mistura de humilhação antiga com a constatação dolorosa de que, naquele lar, não existia mais espaço para sua presença. Seus dedos, acostumados a segurar tecidos e linhas, tremiam agora próximos à barra da saia simples que vestia, como se buscassem ali algum ponto de apoio para não a deixarem dissolver diante dos olhos alheios. Ainda assim, Lúcia não chorou. Não poderia. Não ali. O olhar percorreu a sala num movimento lento, quase imperceptível. Sobre o sofá, os netos estavam rígidos, as mãos pequenas entrelaçadas no colo, os olhos arregalados tentando decifrar o que havia acontecido. Carina permanecia sentada perto da mesa, com os lábios entreabertos, sem conseguir emitir qualquer palavra. O rosto da filha denunciava um misto de espanto e desconforto, mas nenhuma defesa se ergueu em favor da mãe. Aquela ausência de reação feria Lúcia tanto quanto a frase de Diego. Queria acreditar que Carina apenas fora pega de surpresa, que em alguns segundos tomaria coragem para responder, mas o tempo passou, e o silêncio se manteve intacto, pesado, sufocante. Diego, por sua vez, apoiava-se relaxado no batente da porta, como se tivesse feito apenas um comentário comum, mais um de tantos. O tique nervoso em seu maxilar, porém, revelava algo além da superioridade que ele fazia questão de exibir. Havia ali uma irritação contida, uma impaciência antiga com aquela mulher que parecia ocupar um espaço que ele acreditava não lhe pertencer. Para Lúcia, aquele não era um episódio isolado. Não era apenas uma palavra atravessada lançada ao acaso. A frase soava como a culminação de pequenos gestos acumulados ao longo dos meses, portas fechadas com mais força do que o necessário, copos colocados com descuido na mesa depois que ela os lavava, olhares de desaprovação quando passava pela sala segurando sua caixa de costura, comentários soltos sobre despesas que ninguém pediu para ter. Tudo isso agora se organizava na sua memória como peças de um quebra-cabeça cruel. A humilhação não era nova, só havia deixado de ser sutil. Enquanto o corpo permanecia parado na sala, a mente de Lúcia viajava para muito longe dali. Recordava-se da menina magra que fora, costurando pequenos retalhos em casa de vizinhas para ajudar a mãe nas contas. Lembrava da juventude interrompida pela necessidade, dos sonhos nunca formulados por completo, do casamento breve e do luto precoce que a obrigou a criar Carina sozinha. Quantas noites passará acordada, costurando a luz fraca de uma lâmpada, enquanto a filha dormia no quarto ao lado? Quantas vezes recusará descanso para garantir que nada faltasse? Lúcia sempre acreditara que o amor verdadeiro era esse tipo de entrega silenciosa, dar tudo sem pedir retorno, doar-se até quase desaparecer. E, no entanto, ali estava ela, chamada de inútil exatamente dentro da família que ajudara a construir. Seu olhar voltou lentamente para Carina. Havia uma súplica muda em suas pupilas cansadas, não por defesa, mas por reconhecimento. Um simples gesto teria sido suficiente. Uma palavra. Um mãe dito com firmeza já restauraria parte da dignidade que se esvaía. Mas Carina desviou os olhos, apertando os dedos uns contra os outros, como quem luta contra o próprio medo de romper o equilíbrio frágil do casamento. Lúcia percebeu, então, com amarga clareza, que a filha não escolhera ativamente abandoná-la, simplesmente escolhera se proteger, e esse instinto egoísta acabava de empurrar a mãe para um isolamento ainda mais cruel. Nenhuma parte de Lúcia queria reagir. Gritar jamais fora de sua natureza. Confrontos sempre a paralisaram. Preferia recolher-se, esperar que o tempo resolvesse o que as pessoas não tinham coragem de enfrentar. Contudo, pela primeira vez em décadas, essa postura começava a pesar mais do que um hábito. Parecia agora uma forma de autonegação. Ela respirou fundo,
sentindo o ar preso no peito descer lentamente até o estômago, e apenas murmurou um com licença quase inaudível, mais para si mesma do que para os outros. Caminhou em direção ao corredor com passos contidos, cada um deles exigindo esforço, como se o chão estivesse pesado demais. Dentro do quarto improvisado que ocupava desde que se mudará para aquela casa, Lúcia fechou a porta com cuidado. Não queria produzir outro ruído que chamasse atenção, desejava desaparecer, não provocar. Encostou as costas na madeira e deslizou lentamente até sentar na beira da cama estreita. O silêncio ali dentro parecia diferente do silêncio da sala. Não era constrangido, mas profundo, cheio de perguntas sem respostas. Fitava o pequeno móvel onde guardava sua caixa de costura e algumas fotografias antigas. Ela jovem ao lado de Karina, ainda bebê, a mesa simples da antiga casa, o primeiro uniforme escolar da filha, costurado à mão. Indícios materiais de uma vida inteira dedicada aos outros. O peito de Lúcia se apertou como se uma mão invisível o comprimisse por dentro. Não era apenas tristeza. Havia ali uma sensação nova, inquietante, uma mistura de cansaço existencial e lucidez dolorosa. Pela primeira vez, ela se perguntou se todo aquele silêncio realmente tinha sido virtude ou apenas uma forma de aceitar menos do que merecia. Sempre acreditara que envelhecer significava reduzir os próprios desejos até que restasse apenas gratidão. Agora, encarava outra verdade. Talvez a velhice não fosse sobre apagar-se, mas sobre aprender a se enxergar quando todos os outros deixavam de olhar. Ainda sentada à beira da cama, Lúcia enxugou o rosto sem perceber quando as lágrimas começaram a cair, não em desespero, mas em exaustão acumulada. Cada lágrima parecia lavar uma camada antiga de submissão. Pela primeira vez, não desejava apenas voltar para a sala e fingir que tudo estava bem. Havia nela uma sensação incômoda de que algo precisava mudar, não ali fora, não na atitude de Diego ou no silêncio de Karina, mas dentro dela mesma. Quando se levantou, ajeitou a saia amarrotada e respirou profundamente outra vez. O reflexo no pequeno espelho da parede mostrou uma mulher de postura cansada, cabelos presos de forma simples, rugas leves ao redor dos olhos, marcas não de idade inútil, mas de uma vida intensamente vivida. Lúcia sustentou o próprio olhar por alguns segundos, como se estivesse se apresentando a si mesma pela primeira vez. Naquele instante silencioso, sem qualquer palavra dita em voz alta, algo se reposicionou em seu íntimo. Ela ainda não sabia o que faria. Não havia planos, estratégias nem decisões claras. Só existia uma verdade recém-desperta: não aceitaria mais ser tratada como invisível. Aquela frase cruel tinha quebrado algo profundo dentro dela, mas também abrirá uma fresta inesperada, uma janela para a possibilidade de mudança. Sem saber explicar como, Lúcia sentiu que sua história estava prestes a sair do papel que sempre ocupará, o da mulher que apenas suportava, para assumir, finalmente, outro rumo. Na manhã seguinte ao episódio na sala, Lúcia acordou antes de todos, como fazia desde que se mudará para aquela casa. O hábito era quase um instinto antigo: levantar quando o mundo ainda estava quieto, preparar o café enquanto os pensamentos ainda estavam organizados no silêncio da madrugada. Mas, daquela vez, havia algo diferente no ar. O cheiro do pó de café misturado à água quente não trazia o conforto de antes. A cozinha parecia maior, mais vazia, como se cada objeto estivesse deslocado alguns centímetros da posição correta, denunciando que o sentimento de pertencimento havia se perdido em algum ponto indefinido do tempo. Ela se movimentava devagar, evitando qualquer ruído desnecessário, mas o cuidado não vinha mais do desejo de não incomodar, vinha de uma sensação profunda de não querer ser notada. Pegou a chaleira com as mãos levemente trêmulas e percebeu que até gestos simples haviam se tornado pesados. Pela janela, via o quintal ainda coberto pela sombra da madrugada, os brinquedos esquecidos perto da cerca, testemunhas silenciosas de uma vida doméstica que seguia indiferente aos abalos internos de quem sustentava aquela rotina. Quando Karina apareceu na cozinha, os olhos ainda inchados de sono, Lúcia tentou sorrir, mas o gesto morreu na metade do caminho. A filha devolveu um sorriso apressado, quase automático, e sentou-se à mesa sem tocar no café recém-passado.
As duas permaneceram alguns instantes em silêncio, encarando os próprios copos fumegantes sem coragem de erguer os olhos uma para a outra. Lúcia observava cada pequeno movimento de Carina, a forma como ela ajeitava a manga da blusa, como suspirava fundo antes de falar qualquer coisa, como desviava o olhar sempre que percebia ser observada. Havia um pedido mudo de perdão em seus gestos, mas também uma muralha invisível construída pelo medo de enfrentar o marido. Aquela distância doía mais do que qualquer palavra dura. Lúcia deixou a cozinha antes que o nó na garganta se transformasse em lágrimas. Caminhou lentamente até a área de serviço, separou roupas para lavar, dobrou peças que já estavam secas no varal, como se ordenar tecidos fosse uma forma de tentar colocar ordem em pensamentos que começavam a escapar ao controle. Cada dobra bem feita lhe trazia uma memória. A pequena Carina correndo pela sala com um vestido que ela mesma costurara, os remendos nos uniformes escolares, as noites passadas alinhavando sob a luz amarelada para cumprir encomendas que pagariam o gás da semana. Sua vida sempre fora feita de linhas que conectavam um sacrifício ao próximo, formando uma trama resistente, porém invisível para quem nunca se preocupou em olhar de perto. No meio da arrumação, Lúcia ouviu passos mais pesados atravessando o corredor. Diego surgir em seguida, falando alto ao telefone, sem notar sua presença. Gesticulava com impaciência, reclamando de uma negociação frustrada, da comissão que não havia recebido, de como sentia que o mundo estava sempre conspirando contra ele. Quando desligou, jogou o celular sobre a mesa com força e soltou um suspiro exagerado. Seus olhos então encontraram Lúcia, e por um breve segundo o constrangimento ameaçou surgir, mas logo deu lugar à costumeira expressão de superioridade indiferente. Nenhuma palavra foi trocada. Diego simplesmente passou por ela, esbarrando de leve em seu ombro, sem pedir desculpas. Não fora exatamente agressão, mas a falta de cuidado era tão brutal quanto. Lúcia permaneceu imóvel por alguns segundos, sentindo o coração acelerar em uma mistura estranha de medo e indignação. Percebeu que o genro não gritava sempre porque não precisava. Naquele espaço, o desprezo estava impregnado em cada gesto, em cada silêncio que o favorecia. Ao longo da manhã, a sensação de invisibilidade aumentou. Nenhum pedido de ajuda lhe era feito, mas todas as tarefas pareciam naturalmente cair sobre seus ombros. Preparou o almoço, organizou a sala, recolheu brinquedos espalhados, tudo sem receber sequer um obrigada. A ausência de reconhecimento pesava mais do que qualquer cansaço físico. Lúcia começou a notar algo que antes ignorava. Ninguém a chamava pelo nome naquela casa. Quando precisavam falar com ela, era sempre a senhora, ou simplesmente não diziam nada. Sua identidade parecia diluir-se aos poucos, até restar apenas a função: cozinhar, limpar, cuidar. Quando os netos retornaram da escola, correram para abraçá-la como faziam todos os dias. Aquele contato simples fez seu peito apertar. Eram eles que, até então, davam sentido à permanência dela ali. Mas, ao vê-lo se afastar pela sala enquanto Diego entrava pela porta logo atrás, Lúcia entendeu que o amor das crianças, puro e sincero, não era suficiente para protegê-la do peso emocional que se acumulava naquele ambiente. Naquele instante silencioso, enquanto enxugava as mãos no pano de prato, chegou-lhe uma clareza inquietante. Permanecer ali não estava sendo um gesto de amor pela filha ou pelos netos, mas uma renúncia contínua de si mesma. O espaço que ela ocupava naquela casa não era aquele de quem pertence, era o de quem se tolera, até que um dia se torne incômodo demais. Sozinha na cozinha, Lúcia apoiou as mãos na borda da pia e respirou fundo. Não havia choro, nem desespero, apenas um cansaço profundo, de décadas. Percebeu que algo estava se encerrando dentro dela, ainda sem forma definida. Não havia decisão tomada, mas surgira uma pergunta impossível de ignorar. Até quando continuaria aceitando ser tratada como se não tivesse uma história, um nome e um valor? Enquanto a luz do meio-dia atravessava a janela e iluminava partículas de poeira no ar, Lúcia compreendeu que aquela casa, antes vista como destino final de descanso, tornará-se um espaço onde seu silêncio era a regra e sua presença, permitida apenas enquanto fosse conveniente. O conflito deixava de ser externo.
Não era apenas sobre Diego ou a omissão de Carina, e passava a ser interno, o embate entre a mulher que sempre suportou e aquela que começava, lentamente, a surgir. O entardecer chegou com um céu denso, tingido de tons alaranjados que pareciam anunciar uma mudança no ar. Lúcia passou a tarde sentada à pequena mesa do quarto, costurando em silêncio, mas, diferente de outras vezes, a agulha não encontrava ritmo. As mãos sabiam o caminho, sempre souberam, porém os pensamentos escapavam a cada ponto dado. O simples ato de passar a linha pelo tecido trazia memórias que agora já não aqueciam, apenas ressaltavam o quanto ela havia vivido com o corpo presente e a alma suspensa entre obrigações e silêncios. Ao longo do dia, quase não havia sido chamada pelo nome. A casa seguiu seu fluxo habitual, passos apressados de Diego cruzando corredores, o entra e sai das crianças, sons de televisão ligados em volume alto, panelas sendo usadas às pressas por quem não cozinhava de verdade. Lúcia transitava por tudo aquilo como uma sombra gentil, arrumando aqui, limpando ali, sem ser efetivamente percebida. Era como se ocupasse um lugar entre a existência e a ausência, visível o suficiente para servir, invisível demais para ser tratada com respeito. Quando se aproximou da hora do jantar, a tensão pairou na atmosfera. Lúcia percebeu pelo modo como Diego falava mais alto ao telefone na sala, como ria de maneira irritada, como batia a porta do banheiro com mais força do que o necessário. Na cozinha, Carina mexia uma panela com gestos rápidos, os lábios comprimidos, o olhar baixo, puxando conversa apenas sobre trivialidades. A escola das crianças, um pagamento atrasado, o calor fora de época. Nada era dito sobre o que realmente pulsava entre elas. Lúcia ouvia tudo, respondia com frases breves, mas sentia-se progressivamente deslocada, como se falassem em uma língua da qual já não fazia parte. Sentaram-se à mesa em silêncio. Os netos comiam distraídos, trocando risadinhas contidas. Carina mantinha os olhos fixos no prato, quase sem tocar na comida. Diego, de humor instável, observava todos com uma impaciência mal disfarçada, como se o mundo estivesse constantemente aquém de suas expectativas. Lúcia mantinha a postura ereta, as mãos pousadas sobre o colo e a respiração controlada, mas o corpo denunciava um cansaço profundo, um peso emocional que fazia os ombros parecerem alguns centímetros mais curvados do que antes. Em dado momento, Diego comentou algo sobre despesas, citando de forma indireta o excesso de gente na casa e a necessidade de organizar melhor quem realmente precisava estar ali. Sua voz não se elevou, mas o tom carregava uma intenção clara. Lúcia ergueu os olhos automaticamente, encontrando o rosto endurecido do genro. Carina permaneceu imóvel, sem reagir. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer discussão. Não houve confronto direto, apenas uma compreensão silenciosa que se formou dentro do peito da protagonista como um estalo inevitável. Aquela casa não a queria mais. Depois do jantar, enquanto os demais se dispersavam, Lúcia recolheu a louça sem ser solicitada. Cada prato guardado parecia o fechamento simbólico de um ciclo inteiro de espera por reconhecimento. Secou cuidadosamente um copo, colocou-o no armário e, ao fechar a porta de madeira, sentiu algo definitivo se assentar em seu íntimo. Não era raiva, era lucidez. Foi para o quarto sem anunciar nada. Acendeu a luz fraca e observou o espaço pequeno onde viverá nos últimos meses. A cama estreita, a mesinha com a caixa de costura, poucas roupas dobradas em uma gaveta, a antiga pasta marrom repousando no fundo do armário, esquecida havia anos. Lúcia abriu a mala velha guardada embaixo da cama e começou a separar apenas o essencial. Algumas roupas simples, um casaco, a caixa de linhas, fotografias de Carina criança e dos netos, um porta-retratos com a lembrança de seu falecido marido, e a pasta de documentos que sempre mantivera como relíquia, mesmo sem revisitar seu conteúdo. A cada objeto colocado na mala, uma emoção surgia como onda curta: saudade, insegurança, dúvida. Perguntava-se mentalmente se estava sendo precipitada, se não deveria apenas suportar mais um pouco, se sair não seria, de algum modo, abandonar tudo pelo que lutara. Mas outra voz, mais firme, menos acostumada a ser ouvida, ecoava por dentro:
Permanecer significava continuar se diminuindo. O coração acelerava enquanto fechava o zíper com mãos trêmulas. Não preparara discursos, não ensaiara despedidas. Nenhuma explicação parecia necessária naquele momento. Caminhou até a porta do quarto e voltou a olhar para o ambiente uma última vez, não com rancor, mas com a estranha serenidade de quem reconhece que aquele espaço não lhe cabia mais. Abriu a porta com cuidado e avançou pelo corredor silencioso. A televisão ainda estava ligada na sala. Diego havia saído para falar ao celular na varanda. Karina se encontrava no banheiro, preparando as crianças para dormir. Lúcia passou pela porta da frente sem ser vista por ninguém. Ao cruzar o batente, o frescor da noite tocou seu rosto como um aviso e um alívio ao mesmo tempo. Na rua, o mundo parecia vasto demais para quem dera tantos passos sempre dentro de limites tão estreitos. Lúcia puxou a mala com esforço sobre o asfalto irregular, deixando para trás o portão fechado, que agora soava mais como encerramento do que como exclusão. Cada passo afastava o peso de permanecer e aumentava a leveza assustadora do desconhecido. Ela não sabia para onde exatamente iria. Tinha apenas o endereço de uma antiga amiga que morava em outro bairro, alguém com quem mantivera contato esporádico ao longo dos anos. Aquela incerteza não gerava pânico, apenas uma sensação estranha de possibilidade. Pela primeira vez em muito tempo, Lúcia caminhava sem cumprir uma obrigação. Caminhava por escolha. Sob o céu escuro salpicado de algumas estrelas tímidas, percebeu que algo essencial havia sido rompido dentro dela naquela noite. Não fora a ligação com a família, nem a esperança de proximidade com os netos. Fora o pacto silencioso que mantivera consigo mesma por décadas, o de sempre aceitar menos do que merecia em nome da paz. Ao seguir pela calçada deserta, com a mala rangendo atrás de si, Lúcia não se sentia vitoriosa nem derrotada, apenas viva de um jeito novo, frágil e assustador, mas absolutamente verdadeiro. Pela primeira vez em muito tempo, a própria história deixava de ser algo que simplesmente lhe acontecia, e começava, enfim, a ser algo que ela mesma decidia caminhar para escrever. Lúcia acordou antes que o primeiro raio de sol ultrapassasse as frestas da cortina do pequeno quarto da amiga onde passará a noite. O corpo estava pesado pelo pouco descanso, mas a mente parecia estranhamente desperta. Por alguns instantes, ficou deitada olhando para o teto descascado, tentando reconhecer aquele novo espaço que ainda não carregava lembranças. Não havia ali cheiro de infância dos netos, nem ecos de passos apressados de Diego ou silêncios constrangidos de Karina. Havia apenas quietude, um silêncio diferente, limpo, e isso provocava um misto de alívio e desorientação. Era a primeira manhã em décadas em que despertava sem precisar imediatamente se levantar para cuidar da vida alheia. Sentou-se devagar na beira da cama, ajeitando a saia amassada da noite anterior, e sentiu uma pontada nas costas que lhe recordou a idade e o cansaço acumulado. Mesmo assim, havia uma leveza inédita no peito. Ao lado da cama, a mala raspada repousava fechada, como se ainda tentasse garantir que aquela decisão não fosse apenas um impulso noturno. Lúcia passou os dedos pela alça da bolsa e respirou fundo antes de se levantar. Foi até o pequeno espelho da parede e se encarou em silêncio. Seus olhos pareciam mais atentos do que no dia anterior, ainda cansados, mas com algo semelhante a foco. Logo depois, preparou um café simples na cozinha da amiga, completamente sozinha. A chaleira começando a ferver produziu um som reconfortante, quase um lembrete de hábitos antigos, mas agora sem a pressão do relógio familiar ou de alguém esperando por ela. Sentou-se à mesa minúscula e ficou observando a fumaça subindo da caneca, enquanto seus pensamentos finalmente se alinhavam. Era a primeira vez que tinha espaço mental para pensar em si, não apenas em sobreviver, mas em existir com dignidade. A imagem da humilhação pública voltou à mente como uma cicatriz ainda quente, mas agora não vinha acompanhada apenas de dor. Surgia também com uma pergunta insistente: até quando permitiria que sua história fosse diminuída por outros? Elevar a própria voz nunca lhe fora natural, mas começava a perceber que manter silêncio não era virtude quando custava o respeito próprio. Foi então que seus olhos pousaram na pasta marrom jogada sobre a mala. Havia anos que Lúcia quase esquecera aquele conjunto de papéis,
guardados apenas por hábito de não descartar documentos importantes. Estendeu a mão, abriu a pasta lentamente e espalhou seu conteúdo sobre a mesa. Cópias de contratos antigos, recibos amarelados, certidões dobradas com cuidado. No fundo, logo encontrou o documento que reacendeu uma memória distante, o registro de copropriedade do imóvel onde viviam Karina e Diego. Recordou com clareza o dia em que assinará aquele papel. Na época, ajudava financeiramente na compra da casa usando parte de uma indenização que receberá após a morte do marido. Para garantir segurança jurídica, seu nome fora incluído como coproprietária. Ninguém dera grande importância ao detalhe então, e com o tempo o assunto desaparecera das conversas familiares. Lúcia jamais mencionara o documento, achando que manter o silêncio evitaria conflitos e protegeria a filha de qualquer desconforto conjugal. Agora, lendo seu próprio nome impresso ao lado da descrição do imóvel, sentiu um nó na garganta. Não por arrependimento, mas por consciência. Durante anos, tivera nas mãos uma prova concreta de que nunca fora, legalmente, uma hóspede ou um estorvo naquela casa, era parte legítima da história construída ali. E ainda assim, deixará que a tratassem como alguém sem direito algum. Sentiu o rosto esquentar com uma combinação intensa de vergonha por ter se diminuído e uma nova chama de indignação por tudo que aceitara em silêncio. Não desejava vingança, tampouco humilhar quem quer que fosse. Lúcia não carregava rancor em essência, carregava justiça tardia. O desejo que agora nascia era simples e profundo, não permitir que ninguém mais a apagasse. Passou longos minutos encarando o papel, avaliando possibilidades. A ideia de confrontar Diego diretamente a fazia estremecer. A simples imagem de ouvi-lo mais uma vez despertava o medo antigo de conflitos. Pensou em ligar para Karina, explicar tudo, mas algo a fez recuar. Antes de qualquer conversa emocional, precisava primeiro se fortalecer, emocional e juridicamente. Lúcia começava a compreender que proteger a própria dignidade também exigia ação concreta, não apenas palavras. Arrumou os documentos com cuidado de volta à pasta, respirou fundo e tomou uma decisão que jamais imaginara tomar: iria procurar um advogado. Não sabia exatamente como funcionava um atendimento jurídico, nunca tivera contato com esse tipo de serviço, mas estava disposta a aprender. Aquele receio inicial, de não ser levada a sério por causa da idade, da aparência simples, da fala mansa, ressurgiu, mas, pela primeira vez, não a paralisou. Vestiu-se com calma, ajeitou os cabelos presos num coque baixo e passou um pouco de batom claro, hábito quase esquecido que resgatava sempre que precisava se sentir mais forte. Guardou cuidadosamente a pasta dentro da bolsa e deixou o quarto pequeno com passos lentos, porém decididos. A rua estava movimentada quando ela seguiu até o ponto de ônibus. O barulho de motores, vendedores ambulantes e conversas cruzadas parecia quase ensurdecedor depois da noite silenciosa. Mesmo assim, Lúcia caminhava com uma postura diferente, não ereta de orgulho, mas firme de resolução. Dentro do ônibus, segurava a bolsa junto ao peito como se protegesse não documentos, mas a própria coragem recém-descoberta. Durante o trajeto, observava pela janela as casas passando rapidamente e percebia o quanto sua vida sempre se limitara ao caminho curto entre trabalho, casa e responsabilidades familiares. Agora, ia para um lugar que simbolizava algo completamente novo: a defesa de si mesma. Ao descer diante do prédio simples do escritório de advocacia indicado pela amiga, seu coração acelerou. As mãos suavam, mas não havia mais espaço para recuar. Subiu os poucos degraus da entrada como quem atravessa um portal invisível. Cada passo representava uma ruptura com a mulher que apenas suportava, e a aproximação daquela que começava, finalmente, a se escolher. Na recepção, pediu informações com voz trêmula, mas segura o suficiente para se fazer ouvir. Esperou sentada numa cadeira dura, mantendo as mãos sobre a bolsa e a respiração controlada. Enquanto aguardava atendimento, percebeu que não sentia mais apenas medo. Havia um fio claro de orgulho silencioso se formando dentro de si. Aquele dia não representava um confronto direto ainda, nem a certeza de qualquer vitória. Representava algo mais simples, porém mais poderoso. Lúcia deixava, definitivamente, de aceitar o papel de figurante na própria história. O documento em sua bolsa não era apenas um contrato, era o símbolo de um despertar. E, pela primeira vez,
ela estava pronta para não ignorá-lo mais. Lúcia saiu do escritório com passos lentos, mas a mente em um turbilhão de pensamentos que jamais haviam se acumulado daquela forma dentro dela. O ar quente da rua tocou seu rosto como um lembrete de que o mundo seguia em movimento, indiferente à revolução interna que acabará de começar. Havia entrado naquele prédio carregando incerteza, agora saía com algo novo nos ombros, não exatamente confiança plena, mas a sensação de estar, pela primeira vez, amparada por uma estrutura que não dependia da boa vontade de terceiros. Enquanto caminhava, lembrava-se da forma respeitosa como fora atendida. O advogado não a olhara como a senhora simples sem importância, ouvirá sua história sem interromper, analisar os documentos com atenção genuína e falará com clareza, explicando seus direitos sem condescendência. Aquilo, por si só, já tinha sido transformador. Durante anos, Lúcia acreditara que sua voz soaria fraca fora do ambiente doméstico, mas ali percebera que o valor das palavras não vinha do tom, e sim da verdade que carregavam. De volta à casa da amiga, pousou a bolsa sobre a mesa e sentou-se com cuidado, sentindo o corpo finalmente sinalizar o cansaço das emoções represadas. Passou os dedos sobre a superfície do papel que confirmava seus direitos e suspirou profundamente. Não havia festejo, nem alívio completo. O que existia era uma tensão silenciosa, a consciência de que aquela escolha, por mais justa que fosse, inevitavelmente desencadearia reações. Os dias seguintes se desenrolaram em uma espera carregada de expectativa. Lúcia mantinha uma rotina contida, ajudava a amiga em pequenas tarefas, caminhava pelo bairro em horários tranquilos, sentava-se ao sol da tarde com sua caixa de costura para ocupar as mãos e acalmar a mente. Mas por dentro, tudo permanecia inquieto, como se uma tempestade estivesse se formando lentamente. Pensava em Carina com frequência. Imaginava o olhar da filha quando recebesse a notícia jurídica que mudaria o equilíbrio da família. Desejava que ela entendesse que aquilo não era um ataque, mas uma consequência necessária de anos de silêncio e medo. Lúcia carregava um receio profundo de ser interpretada como cruel, de passar a imagem de alguém que causará problemas. Ainda assim, compreendia que a omissão perpetuava a injustiça, e que justiça raramente nascia sem algum desconforto inicial. O momento da resposta chegou sem aviso prévio. O telefone tocou numa manhã abafada, quando Lúcia ajeitava linhas no quintal. Reconheceu o número do escritório. Ao atender, ouviu a voz firme da assistente explicando que a notificação fora protocolada e, naquele mesmo dia, seria oficialmente entregue. Lúcia agradeceu com educação e desligou, permanecendo por longos segundos com o aparelho imóvel na mão. Sentou-se lentamente, o coração acelerado. Não podia ver a cena, mas a imaginava com nitidez. Diego abrindo o envelope com desprezo inicial, transformando a arrogância em incredulidade conforme seus olhos percorressem as linhas legais. Visualizava a expressão de perda de controle se formando em seu rosto ao descobrir que a mulher a quem sempre tratara como alguém sem importância tinha, legalmente, direito sobre aquilo que ele considerava sua fortaleza pessoal. Não sentia prazer nessa imagem, apenas um silêncio profundo nas emoções. A vingança nunca fora motor de Lúcia. A força dela nascia de outro lugar, da necessidade urgente de se reconhecer. Horas depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez era Carina. O nome piscando na tela fez um aperto imediato subir do estômago até a garganta. Durante anos, fora sempre Lúcia quem ligava primeiro. Agora, a iniciativa da filha parecia um sinal de que algo realmente havia mudado. Atendeu com voz controlada, embora o peito estivesse em polvorosa. Do outro lado, ouviu o tom confuso de Carina, misturando incredulidade e emoção. A filha falava rápido, perguntando por que nunca havia contado sobre a copropriedade, afirmando que Diego estava transtornado, andando de um lado para o outro pela casa, acusando todos de traição. Lúcia ouvia em silêncio, permitindo que cada palavra chegasse inteira até sua consciência. Quando finalmente falou, suas frases foram calmas e diretas, sem acusações nem justificativas excessivas. Disse apenas que não mencionara o documento por acreditar que o amor familiar bastaria para manter tudo em equilíbrio. Confessou ter permanecido em silêncio por medo de gerar conflitos na vida da filha, e por hábito de sempre escolher a paz dos outros em detrimento da própria. Do outro lado da linha, fez-se um longo silêncio. Lúcia imaginava Carina sentada em algum canto da casa,
absorvendo lentamente a verdade que nunca havia considerado. A mãe não fora passiva por fraqueza, mas por amor, um amor que agora precisava aprender a respeitar a si mesmo. Após desligar, Lúcia ficou observando o quintal vazio diante de si. O vento movia suavemente as folhas da goiabeira no canto do terreno, produzindo um som quase meditativo. Dentro dela, a tempestade começava a perder força. Ainda havia medo, ainda havia dor, mas também crescerá algo que há muito tempo lhe faltava: a convicção de que não era culpada por defender o que lhe pertencia, não apenas bens materiais, mas sua dignidade. Naquela tarde, Lúcia voltou a costurar com mais concentração do que tivera em meses. Cada ponto parecia carregar um novo significado. Não eram mais pontos dados para sustentar apenas outros sonhos, eram pontos que costuravam sua própria reconstrução. E, mesmo sem saber exatamente como tudo se desenrolaria nos dias seguintes, uma certeza se firmava lentamente em seu íntimo: o silêncio deixará de ser submissão, agora tornará-se resposta. Lúcia aguardava sentada na pequena sala da amiga quando ouviu a campainha tocar, num som curto que parecia anunciar muito mais do que uma simples visita. Endireitou a postura devagar, segurando os dedos uns nos outros para disfarçar o tremor discreto nas mãos. Não precisava perguntar quem era. Naquele dia, só havia uma pessoa no mundo capaz de produzir aquela tensão no ar. Ao abrir a porta, encontrou Carina parada no pequeno alpendre, os olhos inchados, maquiagem mal seca e o semblante de quem atravessara horas de pensamento sem descanso. O abraço entre as duas veio hesitante, quase tímido, mas carregava uma intensidade contida, não de reencontro feliz, mas de necessidade mútua. Naquele primeiro instante nenhuma palavra foi dita. Apenas permaneceram abraçadas por alguns segundos longos demais para parecerem naturais, mas necessários para quebrar a muralha de silêncio construída nos últimos anos. Quando se afastaram, Lúcia percebeu o peso no olhar da filha. Havia culpa ali, mas também medo e uma espécie de despertar tardio. Convidou-a a entrar e sentaram-se à mesa pequena da cozinha, frente a frente, como não faziam havia muito tempo. Um copo d'água ficou esquecido entre elas, intocado, símbolo da ansiedade que impedia até os gestos mais simples. Carina iniciou a conversa com voz trêmula, confessando que não conseguia tirar da cabeça tudo o que havia ignorado durante tanto tempo. As tentativas sutis da mãe de conversar, os olhares cansados na cozinha, as pequenas pausas no meio de frases que nunca chegavam ao fim. Disse que sempre acreditara estar protegendo a família ao evitar conflitos com Diego, mas que agora entendia o preço dessa escolha, o distanciamento da própria mãe e a normalização silenciosa da desvalorização. Lúcia ouviu cada palavra sem interromper, mantendo o olhar firme, embora as emoções se agitassem dentro do peito como ondas desordenadas. Quando falou, não levantou o tom nem derramou acusação alguma. Disse que compreendia o medo da filha, porque ela própria havia vivido alimentando-se desse mesmo temor, o de ser rejeitada, abandonada, transformada em peso. Explicou que sempre escolheu o silêncio acreditando estar construindo paz, mas agora percebia que aquele tipo de paz só sobrevivia com o sacrifício de si mesma. Revelou como havia se sentido diminuída, apagada lentamente dentro de uma casa que ajudara a erguer, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Nenhuma palavra era dita com intenção de ferir. Ainda assim, a verdade soava dura. Carina baixou a cabeça, pressionando os dedos contra as têmporas como se tentasse aliviar o peso tardio da consciência. Chorava de maneira contida, pedindo perdão repetidamente, reconhecendo que confundira submissão com harmonia e entenderá tarde demais que proteger o casamento sem proteger a própria mãe era uma forma cruel de abandono. Lúcia sentiu o desejo automático de consolar a filha, puxá-la para os braços e dizer que tudo estava bem, mas conteve o impulso. Pela primeira vez, entendeu que acolher não precisava significar anular novamente a própria dor. Em vez disso, segurou as mãos de Carina sobre a mesa e falou algo simples, porém definitivo. Não precisava de pedidos desesperados, mas de mudança real. Precisava ser vista como mãe, como mulher, como alguém que merecia voz e respeito. Disse que o amor entre elas continuava intacto, mas aquele amor precisava agora ser reconstruído sobre novas bases, sinceras, abertas e firmes. Enquanto mãe e filha conversavam, a tensão se deslocava para fora da pequena casa. Diego permanecia sozinho no antigo lar, mergulhado em sua própria frustração. Lúcia não falava dele, mas pensava. Não sentia prazer em seu desconforto.
apenas uma distante tristeza ao perceber como o orgulho excessivo dele o cegara para tudo o que realmente importava. Diego sempre acreditara que controle era sinônimo de força, sem enxergar que sua maior fraqueza era a incapacidade de reconhecer o valor dos outros quando não lhe rendiam vantagem emocional ou financeira. Nos dias seguintes, o processo legal avançou de forma prática e objetiva. Lúcia acompanhava cada passo com cautela, mantendo-se respeitosa e firme, recusando entrar em jogos de acusações ou tentativas de intimidação indireta. Em paralelo, começava a ajustar sua vida a um novo campo de possibilidades. Visitava pequenos apartamentos para alugar, respondia a ligações de antigas clientes interessadas em ajustes e consertos de roupa, retomando aos poucos uma autonomia que adormecera por anos. Karina passou a visitá-la com frequência, trazendo os filhos para passar tardes simples, lanche feito em casa, desenhos espalhados pela mesa, histórias contadas sem pressa. Aos poucos, Lúcia notava uma transformação na filha. O olhar parecia mais atento, a postura menos retraída, e as conversas já não evitavam os assuntos difíceis. Não se tratava de ruptura completa com o passado, mas de reconstrução consciente. Naquelas tardes, Lúcia se surpreendia consigo mesma. Não se sentia mais como alguém tentando desesperadamente manter tudo unido. Sentia-se, ainda que de forma tímida, inteira. Havia compreendido que a dignidade não nasce de gritos, mas da capacidade de sustentar a própria verdade sem se encolher. Já não era a mulher que aceitava tudo para preservar aparências, tornará-se alguém capaz de amar sem se diminuir. O encontro com Karina naquele capítulo de suas vidas não representava um final definitivo, era o meio necessário para um novo começo. Lúcia não buscava vencer ninguém, buscava apenas não perder a si mesma novamente. E, pela primeira vez, tinha clara sensação de que estava conseguindo. Lúcia despertou com o som suave da luz entrando pelas persianas claras do pequeno apartamento que agora chamava de seu. O espaço era modesto, uma sala que também servia de ateliê, uma cozinha compacta e um quarto simples, mas carregava algo que havia muito tempo lhe fora negado: pertencimento. Cada objeto fora disposto com cuidado. A máquina de costura posicionada perto da janela para aproveitar a luz da manhã, as linhas organizadas em pequenos potes de vidro reaproveitados, fotografias da família alinhadas sobre uma estante estreita. Não havia luxo algum ali, mas havia tranquilidade. Ao se levantar, Lúcia sentiu o corpo cansado como de costume, porém a mente parecia leve, livre da sombra constante de desvalorização que antes a acompanhava. Enquanto preparava o café, apreciava o silêncio, não aquele silêncio pesado do passado, mas uma quietude confortável, sem tensão ou medo. Observava a rua pela janela, vendo vizinhos seguirem suas rotinas, crianças indo para a escola, vendedores abrindo as portas das lojas. Pela primeira vez em anos, sentia-se parte daquele movimento do mundo como indivíduo completo, não apenas como uma extensão das necessidades alheias. Bebeu o café com calma, sem pressa, sem a sensação de que qualquer passo fora de ordem pudesse causar censura. Mais tarde, arrumou o pequeno ateliê improvisado e voltou a trabalhar em encomendas antigas que retomara com clientes de longa data. O som constante da máquina marcava um ritmo parecido com o batimento tranquilo do próprio coração. Cada costura agora tinha um significado diferente, não sustentava apenas sobrevivência, mas representava a liberdade conquistada ponto a ponto. Nos momentos de pausa, Lúcia tocava levemente os tecidos, refletindo sobre como sua vida sempre fora uma trama de linhas cruzadas, algumas impostas pelos outros, outras escolhidas por ela, e como finalmente as mãos agora costuravam para si. No início da tarde, ouviu batidas suaves na porta. Ao abrir, encontrou Karina e os netos sorridentes, segurando um pequeno vaso de flores simples para decorar a janela da avó. O gesto encheu seu peito de um contentamento sereno. As crianças correram pelo apartamento, curiosas com tudo, apontando a máquina de costura, perguntando sobre cores e linhas, enquanto Karina observava em silêncio, absorvendo aquele novo capítulo da vida da mãe. Lúcia notava no rosto da filha uma expressão mais firme, menos tensa, mais presente, como se a maturidade florescesse lentamente a partir do reconhecimento dos erros e da coragem de mudar. Sentaram-se juntas à mesa e conversaram sem tabus, sem receios. Falavam do cotidiano, dos planos simples para o futuro, passeios no parque, pequenas viagens, tardes de costura com os netos. Não havia mais silêncio constrangedor,
nem palavras engolidas por medo. A relação entre mãe e filha, ainda em reconstrução, agora se apoiava em diálogo e respeito, não mais em sacrifícios mudos. Lúcia percebia que a verdadeira transformação não estivera apenas em conquistar independência material, mas em ensinar, pelo exemplo, que dignidade se constrói com limites claros e amor próprio. Quando as crianças se despediram, deixando o apartamento tomado pelo eco de risadas, Lúcia ficou frente à porta por alguns instantes, sentindo o coração aquecido. Voltou à janela com um vaso de flores e o colocou cuidadosamente sobre o parapeito, ajeitando as pétalas como quem ajeita também os próprios pensamentos. As cores vivas contrastavam com o céu aberto da tarde, e aquela pequena beleza cotidiana simbolizava tudo o que aprenderá ao longo de sua jornada recente. A vida podia ser simples, mas nunca precisava ser pequena. À medida que o sol descia, espalhando luz dourada pela sala-ateliê, Lúcia sentou-se em frente à máquina de costura e retomou o trabalho. Não havia pressa. Cada ponto era dado com consciência plena de seu valor. Em sua mente, passaram imagens da mulher que fora, sempre apressada, sempre pedindo desculpas por existir, sempre aceitando menos do que merecia. Agora, consolidava-se outra figura, alguém que reconhecia a própria trajetória, não como uma série de renúncias vazias, mas como uma construção resiliente de amor, trabalho e dignidade. Ao encerrar o dia, guardando os tecidos e desligando a luz do ateliê, Lúcia permaneceu parada no centro do apartamento, respirando profundamente. Não se sentia vingada, triunfante ou superior, sentia-se inteira. A grande resposta que dera à humilhação não fora uma discussão ou um grito tardio, mas uma vida reconstruída sem dependências emocionais ou medo do confronto necessário. Naquela noite, ao se deitar na cama simples, envolta por uma paz desconhecida, Lúcia compreendeu algo com clareza absoluta: jamais fora inútil. Tudo o que sempre fez sustentar a pessoas, sonhos e laços, mesmo quando ninguém parecerá notar. A diferença agora era que ela própria reconhecia seu valor, e esse reconhecimento, finalmente, bastava. Com os olhos se fechando lentamente, ela sorriu em silêncio, segura de que aquele era, enfim, o ponto mais firme de toda a sua existência, o lugar onde deixará de ser apenas a mulher que resistia, e se tornará a mulher que escolhia viver.